Olá, tudo bem? Eu faço principalmente esse vídeo para tirar alguns equívocos sobre a cultura ítalo-brasileira. Se a gente separa o brasileiro do ítalo, só na palavrinha ítalo a gente já encontra várias culturas, várias etnias, várias línguas, né? Muitas influências. Por quê? Porque na realidade a Itália é uma península, assim como a Península Ibérica, a Península Balcânica, então é dividida entre várias etnias, vários povos, e que sim foi unificada por um motivo político, evidentemente, mas essas diferenças nunca deixaram de existir, essas línguas nunca deixaram de existir, e essas pessoas de fato nunca vão deixar de existir, essas diferenças. É assim como o Brasil, né? A gente falar que o Brasil, existe um povo brasileiro. Sim, obviamente, existe um povo brasileiro porque existe uma nação brasileira. Mas no fundo, todos os brasileiros têm origens diferentes, né? Então a gente falar que são todos iguais é meio que, digamos, colocar todo mundo numa panela só e esquecer as suas próprias origens e não querer contar a verdade sobre si, né? Não querer olhar para si, assim como funciona também nos Estados Unidos e todos esses outros países, né, que foram feitos por imigração, ou enfim, ou não, né, ou que foram simplesmente unificados, como foi o caso da Itália. Então, até mesmo aqui na Serra Gaúcha, né, eu faço esse vídeo aqui da Serra Gaúcha, as pessoas que vivem, respiram, né, muitas pessoas também que vêm de fora, que nem tem influência, né, da cultura italiana, essas pessoas, mas também as pessoas que têm descendência, hoje em dia elas acabam sendo massificadas, digamos, né, com essa história do italiano, a pizza, a tarantela, mas na verdade os povos que vieram para cá, para a Serra Gaúcha, eles não tinham nada a ver com isso, né? Eles nem sabiam o que era uma tarantela, porque os povos que vieram para cá eram da região Nordeste e Norte. Então a tarantela é do sul, né? Músicas napolitanas, pizza, nada disso existia naquele tempo, né? E as pessoas aqui hoje em dia, claro, se tem um motivo comercial, né? É muito mais fácil vender a pizza e a tarantela, que é um estereótipo, né? A toscana, que é um estereótipo da Itália, né? Como estado, do que vender, sei lá, outras coisas que são restritas e que não foram divulgadas como um símbolo nacional italiano, né? Mas só para dar essa margem que os povos que vieram para cá, por exemplo, os vênetos, trentinos, friulanos e uma minoria de lombardos, eles ainda não sabiam o que era uma Itália, né? Eles não se viam como italianos, eles se viam sim como vênetos, como trentinos, como friulanos e assim por diante. Então, não existia um italiano, né, naquele tempo. Por exemplo, quando os trentinos chegaram aqui, eles nem italianos eram, eles chegaram com o passaporte, né, com o passaporte austríaco. Então eles eram austríacos, e aí depois, quando acontece essa anexação à Itália, que, né, se transforma em mais uma região da Itália. Assim também vale para os vênetos, né, que é a grande maioria que veio para o Brasil e também para cá, né, para a região sul do Brasil, eram vênetos. Inclusive eu tenho descendência vêneta, né, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, e eles pertenciam, era apenas 9 anos, né, que eles faziam parte da Itália. A Itália surge em 1866, o processo da unificação, e a partir daí é que começa a se vender uma noção de Itália, mas ela só é bem sucedida na própria Itália também a partir de 1950, com a TV, com os meios de comunicação, a democratização dos meios de comunicação, né? Até os anos 70, por exemplo, até os anos 70 tem pesquisas, né, estudos que mostram que as regiões italianas ainda falavam suas línguas de origem, né, viviam seu cotidiano de origem, né. A língua italiana era restrita à burocracia, documentações, né, até os anos 70, né, isso foi ontem. Então é só para a gente desmistificar algumas coisas assim, que a cultura em si, na Península Itálica, ela sempre foi diferente, né? Então, os povos que vieram para cá ainda não eram em si italianos, é um conceito que foi criado a partir de uma bandeira, de uma nação, dos meios de comunicação, né? Então, eu pretendo fazer outros vídeos explicando sobre, né, a constituição desses povos, até mesmo na antiguidade, mas eu gostaria de fazer essa primeira reflexão, né, que até mesmo as pessoas que vivem aqui, né, que respiram, ou, né, essa cultura italiana, que é mais nova do que o próprio Brasil, né, porque é de 1866, acaba não sabendo em si o profundo da questão. Tchau, tchau!